Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós vamos tratar de uma matéria aqui que eu achei bem interessante por conta de uma afirmação que mais parece uma pergunta e que vai ser uma das matérias que nós vamos analisar hoje. Eles afirmam aqui, porque não tem ponto de interrogação nem de exclamação, por que eles não lutam. É surpreendente resistência da paz democrática. Mas na verdade é quase como que se fosse uma pergunta. Por que eles não lutam? Eles dizem aqui que tem a resposta, mas eu vou dar uma resposta um pouco diferente do que a deles. Eles dizem o seguinte: poucas hipóteses nas relações internacionais são mais influentes do que a teoria da paz democrática, a ideia de que democracias não entram em guerra umas com as outras. Agora, por que democracias não entram em guerras umas com as outras? Eu vou dar a minha opinião, mas aqui diz uma outra coisa. Eles dizem, ou melhor, a ideia, escreveu o cientista político Jack Levy, chega tão perto quanto qualquer coisa que temos de uma lei empírica nas relações internacionais. Ela motivou a política externa dos Estados Unidos por quase um século. Então, no início dos anos 1900, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, abraçou a promoção da democracia como um meio para a paz. E daí por diante. Então, eles vão dizendo como a democracia é boa para a paz, porque democracias não brigam entre si, porque os povos acabam ficando mais pacíficos, etc. Bom, eu tenho uma teoria um pouco diferente do porquê os liberais, principalmente do globalismo ocidental, eles gostam tanto da democracia nos outros países, quando, especialmente, essas democracias são um pouco relativas. Acontece o seguinte: a maioria das pessoas acaba votando em quem alguém indica que elas votem. É assim, é normal que seja assim. As pessoas normalmente não têm tempo de estudar política, não têm tempo de acompanhar o fulano A, B ou C que está concorrendo, não o conhecem, nunca ouviram falar. E aí elas vão perguntar para quem elas confiam. Às vezes é um parente, um amigo, um vizinho. E se elas não têm para quem perguntar, elas acabam assistindo na televisão alguém que vai falar desse indivíduo. Então, a maioria das pessoas, ao longo das últimas décadas, vinha formando opinião a respeito de quem elas deveriam votar através da grande mídia, através das rádios, da televisão. Os rádios foram, por muito tempo, os hors concours, Ninguém concorria com eles em termos de eleger deputados, governadores, etc. Depois veio a televisão, e a televisão desbancou o rádio de uma forma muito grandiosa, porque inclusive a própria televisão preto e branco e a colorida, elas também tiveram um diferencial, com a televisão colorida, implicando que os candidatos tinham que cuidar muito mais da imagem. Tanto é que teve debates que ocorreram com transmissão em rádio e televisão nos Estados Unidos, e aqueles que ouviram a transmissão do debate em rádio disseram que acharam que um candidato foi melhor, enquanto que aqueles que assistiram na televisão acharam que outro foi melhor. Se não me engano, foi Nixon que estava num desses debates, e na televisão ele suava muito, porque estava muito quente, ele estava com terno, o terno dele era da cor do fundo, onde ele estava, era um terno mais claro, se não me engano. Enfim, toda essa imagem de um homem suando, parecia preocupado, fez com que ele, na impressão de quem assistia, estivesse perdendo o debate. E quem ouviu pelo rádio dizia que ele foi melhor, porque ouviu apenas as ideias, não vendo como é que ele estava. Então, por muito tempo, rádio e televisão influenciaram quem iria vencer as eleições. Tanto é que se dizia aqui no Brasil que quem não tivesse a mídia do lado não ganhava as eleições. Depois veio a internet, e aí uma multidão de pessoas acabou dando opinião política, e isso deixou o status quo bem irritado. Então, é de se entender, na minha opinião, humilde, que não há muita luta entre democracias, porque nas democracias quem influencia o voto acaba sendo a mídia. Ora, eu não sou um especialista em propaganda, mas se nós fôssemos analisar quem são os patrocinadores da mídia brasileira, da mídia na Argentina, da mídia, enfim, qualquer país democrático que não seja os Estados Unidos, nós iríamos concluir, penso eu, não estou ali anotando, estou apenas chutando, mas penso eu, que pelo menos 90% dos patrocinadores da mídia são estrangeiros, empresas estrangeiras.
e quando parece que é um produto nacional, provavelmente esse produto já foi comprado por uma multinacional. Então, é de se supor que a mídia ela tenha de obedecer os seus patrocinadores, caso contrário, eles cortam o patrocínio. Então, é de se supor também que nas democracias são as grandes corporações que estão influenciando em quem os eleitores vão acabar votando, porque a imensa maioria, a esmagadora maioria, não gosta de política, não estuda política e acaba votando em quem alguém diz que deve votar. E normalmente esse alguém acaba sendo a mídia, até porque a internet agora está sendo boicotada nesse sentido. Então, por que há uma paz democrática? Porque quem controla as grandes corporações acaba controlando a mídia, que controla quem vai ser eleito. Então, como é que vai ter uma guerra entre as democracias se um país ou um grupo que controla as corporações acaba, em tese, né, segundo essa minha tese, controlando todas as democracias? É claro que não há. Por isso que há mais disputa com ditaduras, porque dentro das ditaduras, ou teocracias, ou seja lá o que for, aquela única cabeça pensante ou aquele pequeno grupo pensante, ele não deixa a cultura dele ser influenciada por propaganda estrangeira ou por cultura estrangeira. Por isso que democracias e ditaduras brigam mais entre si. Então, não me venham dizer aqui que o povo acaba ficando mais pacífico, etc. Não, o povo, na minha opinião, acaba sendo mais enganado, né, quando a mídia influencia e a mídia é patrocinada por grandes corporações estrangeiras. E é por isso, na minha opinião, que tem essa grande preocupação hoje de calar todas as vozes que queiram esclarecer ou revelar às pessoas o que é o mundo da política, o que é o candidato X, Y ou Z. Eles querem que tudo retorne ao status quo anterior, aquilo que era antes, quando eles tinham controle sobre tudo. Então, por que eles não lutam? Por que democracias não lutam? Porque, basicamente, parece que todos os candidatos acabam escolhidos por quem controla a mídia. É uma tese. Será que isso é verdade? Não é? Aí fica da opinião de cada um. E por falar em ditaduras, Nicarágua, Venezuela e Cuba exploram a crise da fronteira dos Estados Unidos. Então, os autoritários da América Latina estão cooperando para aumentar a imigração ilegal para os Estados Unidos. Então, aqui nós vemos os países mais autoritários aqui batendo na cabeça dos países democráticos, porque eles sabem que a cabeça da democracia está lá, né? Os liberais globalistas estão lá. E, né, em eles caindo, acaba que o domínio em cima de outras democracias acaba caindo também. O domínio cultural, né, vamos dizer assim, que é só cultural. Mesmo enquanto o presidente Biden emite uma nova ordem executiva para que ele possa parecer estar lidando com a crise em nossa fronteira sul, adversários estrangeiros continuam a explorar essa mesma crise para seu benefício. Se Biden quiser levar a sério a segurança da fronteira, ele deve intensificar seu jogo contra o eixo de anti-americanismo do hemisfério ocidental, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Então nós vemos aí as ditaduras e tiranias confrontando com aquilo que seria uma democracia imposta também, né? No fim é tudo farinha do mesmo saco. Quando eu digo para as pessoas que ir pelo caminho da esquerda ou ir pelo caminho da direita vai acabar levando todo mundo ao mesmo destino, alguns acham ruim, mas talvez é porque não param e analisam, não param e pensam, eles só ficam naquela briguinha. Eu até entendo, né? A gente entende essa briga e tem motivo de ser, mas não saindo disso, as pessoas vão ser sempre marionetes, né, nas mãos dos handlers. A matéria aqui do nationalinterest.org, que é um site que sempre traz matérias aí de viés liberal e globalista, diz que os regimes ditatoriais em Havana, Manágua e Caracas estão manipulando a onda de imigração ilegal para semear discórdia entre os eleitores americanos. O ditador nicaragüense Daniel Ortega e seus companheiros ditadores estão lucrando enquanto pioram a crise da fronteira dos Estados Unidos ao trazer milhares de imigrantes a caminho de cruzar a fronteira dos Estados Unidos ilegalmente. A joint venture para dar suporte a esse aumento começa no Aeroporto Internacional de Manágua, no oeste da Nicarágua. Desde 2022, Ortega e seus comparsas, só palavras leves aqui, relaxaram as restrições de visto enquanto simultaneamente planejaram aumento dramático nos voos internacionais para Manágua.
Migrantes que antes teriam começado sua perigosa jornada para o norte, para o Equador, Colômbia, até mesmo para o Brasil, agora podem pular as centenas de quilômetros de terreno perigoso e pagaram a taxa de coiote voando para o norte, para Manágua e começando de lá. Ou seja, eles estão dizendo que Nicarágua está recebendo todos esses migrantes aí que vão causar problemas nos Estados Unidos por querer, para daí eles poderem, a partir dali, né, com um governo supostamente, segundo o que se entende da matéria, fazendo vista grossa, então pegar coiotes e rumar rumo às fronteiras sul dos Estados Unidos. Se é assim, né, os liberais parece que estão de acordo, porque vocês lembram quando o Texas teve que enfrentar os federais na fronteira, porque os texanos não queriam deixar essa malta, né, que vinha subindo passar as fronteiras, enquanto os federais sob Biden queriam deixar que isso acontecesse. Então existem aí alguns segredinhos a mais nesse jogo. E aí, no Responsible Statecraft, um site .org, disse que a política para a China é um desastre para a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sendo atacado por todos os pontos, de todos os lados, de vários países do mundo e principalmente internamente, né? Eles dizem o seguinte: repreender e sancionar estão tendo efeito oposto e a administração parece satisfeita com os resultados. E não foi assim. Quando eles sancionaram a Rússia não acabou virando a moeda mais forte, a economia mais forte do que era antes de ser sancionado. Então as sanções estão sendo um tiro no pé do Ocidente. Enfraqueceram a Europa, a Alemanha mesmo teve uma crise econômica por falta de gás russo e assim por diante. O secretário de Estado Antony Blinken testemunhou recentemente perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado, onde tentou, sem sucesso, vender a visão da administração Biden de que está contribuindo para o povo americano ao ser duro com a China. A realidade é que a política da administração Biden para a China é um desastre para a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos. O presidente Biden parece contente em sacrificar as relações pacíficas e os benefícios do comércio com a China em troca de vantagens políticas de curto prazo que advêm da insistência em que a China seja inimiga dos Estados Unidos. Infelizmente, o testemunho do secretário Blinken deixou poucas esperanças de que a mudança ocorreria em breve. Então aqui vocês veem um site liberal globalista querendo que o Biden pare de aplicar a política do Trump, de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, porque eu não sei se vocês sabem, né, tem muita gente que lucra dentro dos Estados Unidos trazendo produtos extremamente baratos da China para os Estados Unidos e eles não querem esse confronto, né? Mas outros entendem que ou se poda a China agora ou ela vai passar os Estados Unidos. E outros entendem que mesmo que o confronto fique ainda mais exacerbado, ela vai passar os Estados Unidos e não tem mais quem segure. Bom, seja como for, o Biden tem feito essa política externa um pouco mais, aparentemente, confrontante com a China, até porque o próprio eleitorado da esquerda tem sentido, né, que eles têm tido um prejuízo com esse avanço chinês. E em o Biden não fazendo isso, o Trump possivelmente ganharia uma fatia ainda maior dos eleitores democratas do que já ganhou nas eleições passadas. Enfim, seja como for, nós vamos continuar acompanhando. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.